Bom dia. Bom dia. É, Hoje, curiosamente, eu também vou pregar sobre Neemias. Só que né, a gente vai ver mais pro final de Neemias. É uma estratégia que, se não der certo, se não corrige depois, durante as capelas. Mas eu vou falar sobre entre a incapacidade e a graça. Ah, A palavra de Deus revela a nossa incapacidade, e, portanto, nós devemos descansar na graça e na esperança de Cristo. Eu quero que você se transporte comigo mais ou menos para 440 anos antes de Cristo. Imagine que você está no meio de uma multidão com milhares de pessoas caminhando rumo a Jerusalém, pés arrastando numa poeira, subindo. Você passa pela porta das águas, você vê os muros que você acabou de levantar, mas não é um som de festa, as pessoas não estão marchando para uma batalha, as pessoas estão numa expectativa nervosa. O sol começa a nascer em Jerusalém, as luzes do sol começam a bater naquelas pedras de calcário gigantescas, as mãos dos homens estão feridas ainda, existe uma tensão pós-exílico, que é uma tensão idiomática. Eles estão indo para Jerusalém para escutar a lei de Deus, mas eles falam aramaico. A lei vai ser lida em hebraico. Imagina a tensão. Você acabou de voltar, faz alguns anos que você voltou do exílio, mas você só pensa naquilo que você escutou dos seus pais ou dos seus avós sobre como que era Jerusalém antes. Você provavelmente como um judeu deve ter escutado da glória do Templo de Salomão. Você deve ter escutado de como que quão rico era aquela cidade, quão importante era aquela cidade, e agora você se sente como estrangeiro na sua própria terra. Então, parece que os muros que foram recém-construídos, eles não provê para você nem a segurança que você imaginava, nem a alegria que você esperava. Isso vai nos levar ao tema central dessa meditação, que é a palavra de Deus revela a nossa incapacidade e por isso nós devemos descansar na graça e na esperança de Cristo. Nós vamos ler o texto de Neemias 8, versículo 1 ao versículo 12. O texto diz que, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava em um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque este estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Primeira coisa que me chama a atenção, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que o povo de Deus é um povo que anseia e reverencia a exposição da palavra. O que levou o povo a acordar cedo, de noite, provavelmente, e caminhar até Jerusalém para se reunir na praça?
A construção do muro levou ao todo 52 dias. Neemias, até então, nos capítulos anteriores, ele enfrentou ameaças, enfrentou tentativas de emboscadas, desânimo do povo. O texto dos capítulos anteriores vai dizer que a boa mão do Senhor estava sobre aquela obra. Não havia grupo do WhatsApp, grupo do Telegram de Jerusalém avisando, pessoal, ó, primeiro dia do 7º mês, todo mundo em Jerusalém. Mas havia um compromisso do povo em eu preciso estudar a lei, eu preciso ouvir a lei de Moisés. Havia um anseio para entender o que a palavra de Deus dizia e de que eles até então só ouviram falar. No texto parece que o personagem principal muda nessa narrativa. Antes a gente tinha Neemias como o principal protagonista do livro, grande líder, liderando o povo na construção do muro, enfrentando os desafios, planejando, criando estratégias de batalha. A gente tem Esdras neste texto apenas como aquele que abriu o livro da lei, mas a gente sabe muito bem quem é Esdras, escriba, versado na lei, Esdras 7:6, mas aquele é colocado como coadjuvante diante da sede do povo. O povo tinha voltado, como disse, falando aramaico, e todo aquele esplendor que eles haviam ouvido falar agora eram sombras de uma Jerusalém recém-construída. Então, imagina que todas as famílias se fizeram presentes, imagina de ficar de pé por 5 a 6 horas, imagina o setor vida dessa galera. Do friozinho da madrugada até o sol escaldante de Jerusalém ao meio-dia, em pé, atentos, ouvindo a lei sendo exposta. Aqueles homens deveriam estar cansados. Fazia mais ou menos 5 dias que eles tinham terminado a construção do muro, que levou 52 dias para construir todos os muros de Jerusalém. Eles deviam estar muito cansados. As mãos feridas, com certeza queria ficar em casa, com as suas famílias, descansando. Mas não, estavam todo mundo junto, em pé, diante dos levitas, de Esdras, querendo ouvir a lei. Parece que quando a palavra de Deus ela é exposta, ela nos mostra que os nossos muros, os nossos muros físicos, eles não bastam. Eles queriam algo que aqueles muros que eles recém construíram não podia suprir. Então, isso nos leva à nossa verdade central, que é quando a palavra de Deus ela é exposta, ela revela a nossa incapacidade. O texto segue, versículo 7, vai dizer que os levitas, que Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo da lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas ensinavam todo o povo e lhe disseram: este dia ele é consagrado ao Senhor vosso Deus, que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Se o povo de Deus anseia pela lei com reverência, nós vemos que a clareza da exposição da palavra ela vai revelar a nossa condição de pecado, que gera em nós, ou deve gerar em nós, contrição. Esse é o nosso ponto 2. Quando a palavra é exposta, a clareza da palavra, ela revela os nossos pecados. A clareza da palavra, ela revela a nossa incapacidade. Claramente, esse evento havia sido planejado por Esdras, por Neemias, por levitas. Eles haviam preparado uma estrutura de madeira para esse dia. Os rolos da lei foram trazidos para aquele palanque que foi montado para que pudessem ser lidos. Nota-se essa reverência por parte do povo. Nós queremos ouvir a lei, nós vamos ficar aqui em pé, atentos. Parece que eles não querem decepcionar a Deus do jeito que os avós, os pais dele no passado fizeram. Não dava para eles lerem como nós lemos. Eles não tinham acesso à Bíblia como nós temos hoje. Era necessário que os levitas estivessem espalhados entre o povo, explicando, traduzindo, explicando a lei,
Parece que foi feita uma força-tarefa, dedicação na exposição da palavra, da lei de Deus. E quando há uma dedicação, quando a dedicação na exposição da palavra de Deus encontra um povo sedento, qual é a combinação disso? O resultado é que todo o povo chorava porque eles tinham entendido. O povo chorava porque a lei revela. Se a lei revela o caráter santo de Deus, ela revela o quão nós estamos distante desse Deus. Imagina você, um judeu, que não entende a lei do próprio Deus. Você lê Deuteronômio, você escuta, né? Deuteronômio 28, das bênçãos e das maldições que a lei traria sobre o povo. Se eles obedecessem à lei, seriam abençoados. Se eles desobedecessem à lei, Deus traria as maldições. E eles estão ali 400 anos antes de Cristo, vendo que Deus trouxe as maldições que ele havia dito que traria. Imagina que você, como pai com seus filhos ali, está vendo que Deus havia dito isso por Moisés há muitos anos antes. É interessante que a palavra de Deus causa nessas pessoas sedentas. Quando a palavra de Deus é vida, nós não conseguimos ficar indiferentes. Nós não podemos ficar indiferentes. Nós precisamos buscar compreender com amor, com ardor, deixar que ela exponha em nós os nossos pecados. Doeu neles, quando a realidade deles foi exposta. Doeu neles. A lei não foi para mostrar quão bom eles eram, mas quanto eles precisavam de uma redenção. A lei mostra que o povo não conseguiu ser fiel, mas Deus foi fiel à sua palavra. Por isso que a lei revela o caráter santo de Deus. Muitas vezes nós, como alunos aqui, preparando mensagens para ministério, para estudos, e nós nos deparamos muitas vezes, ou pelo menos deveríamos deparar muitas vezes, com a realidade de que quem sou eu para falar isso aqui? Quem sou eu para falar sobre reverência com a palavra de Deus? Quando muitas vezes eu não sou reverente. Quem sou eu para falar sobre revelar o pecado que está no meu coração, que a lei vai fazer isso, quando eu muitas vezes nem estou lendo a lei? Ou eu estou fazendo de tudo para esconder o meu pecado. Eu sou orgulhoso, eu não vivo isso daqui. Eu falho com a minha família, eu falho com os meus amigos, eu falho no BH, eu falho na RJ, eu falho no meu ministério. A lei vai diagnosticar a nossa miséria ministerial. Mas a lei também não termina num desespero. Ela não foi feita somente para nos esmagar diante de um Deus santo. A lei também, a palavra de Deus, ela também nos traz a expectativa da redenção. Porque se a palavra de Deus revela a nossa incapacidade de agradar a Deus, ela também nos promove um descanso na graça e na esperança de Cristo. Os levitas lembraram algo para o povo que nós precisamos também lembrar. Que aquele dia não era dia de chorar. Versículo 10 vai dizer: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar do povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não sejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, ponto 3 é que a alegria do Senhor, cumprida em Cristo, é a nossa verdadeira força. A ordem do povo não era para ficar lamentando. Não era para colocar pano de saco, colocar cinzas na cabeça. A ordem era clara. Vão celebrar, vão comer, vão beber. Até mesmo os que não haviam preparado nada para aquele dia vão ser servidos. Por quê? Porque a alegria do Senhor era a vossa força. Você já deve ter visto esse versículo aplicado em várias coisas, em para-choque de caminhão e tudo mais. Mas é interessante que
A Bíblia fala de alegria constantemente. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo vai falar sobre alegria no Novo Testamento. Mas esse termo específico, a alegria do Senhor é a vossa força. Esse termo só aparece 2 vezes na Bíblia. A outra vez é quando, em 1 Crônicas 16, 27, Davi vai trazer a Arca da Aliança, colocar a Arca da Aliança diante da tenda que ele havia preparado e vai dar uma grande festa, porque a presença do Senhor está diante do santuário, e ele vai dizer exatamente isso no versículo 27. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A palavra formosura aqui é a mesma palavra que Neemias está usando, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a fonte da alegria é a presença de Deus, e é ela que nos fortalece. Por que eles foram alegres embora? Eles não foram porque os muros haviam sido reconstruídos. Eles não foram porque agora sim eles vão conseguir derrotar o Império Persa e se tornarem novamente uma nação independente. Não. Eles foram felizes porque eles tinham entendido a lei. Eles tinham entendido. Deus estava ali movendo o seu povo e promovendo a alegria da sua presença. Se o entendimento da lei produz alegria, Paulo vai nos lembrar em Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo. E se a palavra de Deus produz a alegria, 400 anos depois, João vai escrever depois, mas ele vai dizer que 400 anos depois, a palavra se fez carne. É interessante que essa daqui é uma das últimas narrativas que vai estar no Antigo Testamento. E que após eles obedecerem a lei, compreenderem a lei, se alegrarem por compreender a lei, vai dizer a sequência do texto de Neemias que eles obedeceram a lei cumprindo a festa dos tabernáculos. E é curioso João começar também dizendo que a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. E habitou entre nós. Porque a presença agora de Deus conosco nos traz alegria. Não foi isso que os anjos anunciaram aos pastores? Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que hoje na cidade de Belém nasceu Jesus, o Salvador. Se a palavra revela a nossa incapacidade de agradarmos a Deus, nós devemos descansar na graça e na esperança de Cristo. Porque a nossa responsabilidade hoje, como estudantes de teologia, é óbvio que nós queremos ser como Esdras, dedicados a estudar, ensinar, praticar a palavra de Deus. Mas parece que muitas vezes falta em mim mais uma visão de povo, de sede pela palavra de Deus. Quão disposto nós estamos de estarmos quebrantados diante da palavra de Deus na confissão dos nossos pecados. Não basta a gente conhecer, nós precisamos nos submeter, não basta explicar, nós precisamos viver. Não basta ouvir, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Entre a incapacidade e a graça, está o povo de Deus sedento pela palavra de Deus. Nós precisamos levar com seriedade a tarefa de levar a mensagem da graça, porque essa mensagem da graça explicada, ela encontra nas pessoas que estão sedentas fonte de esperança e ela proporciona uma alegria que não é produzida por nós, ela é produzida pela palavra de Deus. Não foi isso que aconteceu em Atos 8, 30, quando Filipe, andando do lado da carruagem do eunuco, vai dizer, você compreende o que lê? Ele falou, como que eu posso compreender se ninguém me ensinar? Aí ele vai, entra na carruagem, explica que tudo aquilo que o profeta Isaías estava falando era a respeito de Cristo. Ele crê, é batizado, o texto vai terminar dizendo que o eunuco não viu mais Felipe, porque ele foi arrebatado, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Porque é isso, essa é a combinação. A alegria da salvação, da presença de Deus, está disponível a todos que têm sede, oferecendo o perdão, a graça e a esperança em Cristo. Por melhor que o povo de Jerusalém fosse, ou por mais que o povo de Jerusalém tivesse entendido a lei, melhor do que entender é cumprir. E isso o povo de Israel não conseguiu. Cristo é aquele que veio nos dar esperança. Porque esse povo que estava aqui arrependido,
chorando pelos seus pecados, querendo um avivamento espiritual. De fato, claramente eles queriam. Mas no capítulo 13, eles já se desviaram novamente. Eles já profanaram o templo, eles já profanaram o sábado. Se você for hoje em Jerusalém, esses muros que eles construíram, essas portas que eles colocaram, a porta das águas, não está mais lá. Já foi, isso tudo é sombra já. Isso foi destruído. Não somos diferentes deles. Nós também conhecemos, estudamos, celebramos a palavra de Deus, mas nós pecamos. E nós precisamos entender que a palavra, ela vai revelar a nossa incapacidade, mas em Cristo nós também somos lembrados a descansar na graça e na esperança futura. Não para vivermos uma vida desleixada, mas para entendermos que Cristo cumpriu por nós algo que nós não conseguiríamos, pagando o preço de uma maldição que nós não suportaríamos. John MacArthur vai falar que naquela cruz, na sexta-feira, durante aquelas 3 horas de sofrimento, Cristo pagou por nós por algo que a eternidade não será possível para os ímpios. Então, Cristo pagou por nós um preço que nós não conseguiríamos. Quero finalizar com uma reflexão sobre essa questão de Jerusalém. Aqui é a última narrativa do Antigo Testamento contando que Jerusalém está murada, o templo está lá, um povo também está lá em bem menor proporção do que já foi um dia. Mas em Apocalipse 21, 4, 22, 21 e 22, ele vai dizer assim: se aquele povo de Jerusalém da época de Neemias estava chorando diante da lei, em Apocalipse 21, 4, há um povo também chorando, mas o Deus ali está enxugando dos olhos toda lágrima. Se aquele povo estava passando pelas portas que um dia seriam destruídas novamente, a Nova Jerusalém nos lembra que há portas não mais de madeira, mas de pérola, feita de uma pérola única, uma porta eterna. Se aquele povo de Jerusalém estavam angustiados, estavam temerosos, mas também ficaram alegres com a explicação da lei, uma alegria que provém do Senhor. No João vai dizer que nessa Nova Jerusalém não tem mais o santuário. Aquele santuário que tem a formosura, que tinha a formosura com Davi, não tem mais esse santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Cordeiro. Não demorou muitos anos para aquela Jerusalém de Neemias cair. Os muros foram derrubados, até o templo foi destruído. Lá, nessa Nova Jerusalém, também tem pessoas que não conseguiram cumprir a lei. Mas tem alguém lá que cumpriu por nós. Lá teve alguém que cumpriu no meu lugar. E lá vai ter alguém que vai ser fonte de alegria eterna. Alegria e força que vem exatamente dele. Meus irmãos, se a palavra de Deus revela a nossa incapacidade, nós não podemos nos desesperar, mas nós podemos descansar na graça e na esperança de Cristo, até chegar o dia em que não mais aquela Jerusalém será o modelo, nenhuma futura, mas a Jerusalém eterna. E que essa palavra encontre descanso nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, queremos agradecer ao Senhor por todo o amor e tudo que o Senhor fez por nós, Pai, em Cristo. Queremos reconhecer, Deus, que muitas vezes nos falta temor, nos falta reverência, muitas vezes precisamos voltar os nossos olhos à Tua Palavra, voltar os olhos a Ti, reconhecer os nossos pecados, mas lembrando, Pai, e sendo grato, que eu não consigo cumprir a lei, mas o Senhor enviou Seu Filho amado, Jesus, que veio e cumpriu por mim, para que um dia nós pudéssemos, na eternidade, celebrar alegremente, por toda a eternidade, junto com outros irmãos, que também depositaram sua esperança em Cristo, Pai. Que assim seja comigo e com os meus irmãos aqui, para a honra e glória sempre do Teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.